Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus nos abençoe em mais essa reunião doutrinária virtual. Me chamo Emanuel e agradeço o convite feito pelo NEAS, Núcleo Espírita Alta de Souza, para estarmos, nesses instantes, refletindo sobre uma temática bem interessante e importante nesse mês de agosto, onde estamos conhecendo e estudando personagens da Boa Nova, do Evangelho. Trago aqui um abraço fraterno de todos aqueles que fazem o Grupo Espírita Regeneração, a casa a qual sou vinculado, e desejo também que nesses próximos minutos nós possamos fazer um mergulho interno profundo nessa personagem que será trazida para a nossa reflexão e que com certeza, como todos os momentos, como todos os ensinamentos e como todas as pessoas que cruzaram o caminho do Mestre amado, trazem para nós exemplos que podemos sim utilizar no nosso dia a dia e conseguir transformar as nossas existências para um caminho mais seguro que nos conduzirá à plena felicidade. Antes de mais nada, convido a todos para que possamos fazer um momento de prece, elevando o nosso pensamento ao alto e agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esse instante em que estamos todos unidos e reunidos para o estudo e conhecimento da tua mensagem, Mestre amado. E te rogamos humildemente vossa paz e vosso auxílio, e que todos os teus emissários de luz e de amor possam nos socorrer em todos os momentos em que estejamos passando por aflições, por dificuldade. Que o Espírito protetor de cada um de nós possa também estar do nosso lado, nos conduzindo no caminho certo, que nos levará à verdadeira felicidade, ao progresso e à ajuda mútua entre nós e o nosso próximo. Assim sendo, te rogamos e te pedimos a permissão para iniciar mais essa reunião na tua santa e divina paz. Que assim seja, graças a Deus. Houve um tempo em que uma mulher sofria anos a fio de um sangramento que não cessava nunca. Ela vinha lá das bandas de Cesareia de Filipe e havia procurado em todos os locais auxílio e ajuda, desde os médicos, curandeiros, aquele desespero e angústia, pois os costumes da época a desprezavam. Ela encontrava sempre uma grande dificuldade para poder continuar a sua existência. No seu tempo, qualquer tipo de enfermidade que a fizesse não conseguir ter uma vida normal era vitimada de preconceitos, de isolamento, de expurgo. E assim, durante muitos anos, mais de uma década, aquela criatura penava por todos os lados, por todos os cantos, em busca de um socorro, em busca de um milagre. Certa feita, esta moça ouviu falar de um suposto Messias, de um profeta nazareno, que iria passar logo mais pela redondeza. E não houve dúvida. No limite da sua angústia, do seu desespero, como última chance de esperanças, ela seguiu o rumo que levaria de encontro com este tão esperado e tão falado homem. Ao chegar naquela região onde aquela turba se amontoava, num grande tumulto, numa mistura de desespero, numa mistura de alegria, de esperança, de surpresas, ela estava ali, ansiosa e aflita, porque já padecia muitos e muitos anos daquela enfermidade. Enfermidade essa que a fez perder todo o contato com a família, com a sociedade, com seus entes queridos, amigos, com o seu trabalho. Ela estava ali excluída, humilhada e esquecida.
E muitas vezes se via diante do peditório, se via diante da marginalidade, porque naquele tempo muitas pessoas sofriam rejeição por conta de muitas enfermidades. Aproximava-se aquele homem e ela ouvia os gritos ao longe, aquela euforia, aquele tumulto, aquelas pessoas estavam ali. De alguma forma, ela sentia a energia magnética daquela criatura que se aproximava e que, de alguma maneira, transmitia para ela a sua última oportunidade de conseguir libertar-se daquele jugo e daquelas provações que há muito a fazia sofrer. Aquele homem, passando por perto, encontra um rapaz chamado Jairo, que pede o auxílio desse grande vulto que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. O mestre amado para e, no momento rápido, dialogando com Jairo, pergunta o que se passa com aquele homem. E ele fala que sua filha se encontra enferma e que Jesus seria a sua única esperança de cura. Assim sendo, o mestre divino pede para que ele seja conduzido ao encontro dessa moça, para que seja ali efetuada definitivamente a sua liberdade do jugo das enfermidades que há tanto nos aprisiona e nos limita nas nossas tarefas diárias. Quando o mestre amado, conduzido por Jário, passava-se por um estreito beco, por uma rua mínima, aquela irmã que também padecia das suas limitações e das suas enfermidades, se viu diante da última chance que a poderia ter para lograr real a sua libertação daquele sofrimento e daquelas angústias. Não teve outra oportunidade, não teria outra oportunidade. Jesus, passando por ela, e no impulso de força e de coragem, ela sai se amontoando, empurrando, passando pelos mínimos espaços, até que ela percebe que no meio daquela gritaria, daquela loucura, daquela multidão, ela não conseguiria ser feita ouvida. Mas tocar, sim, exatamente isso. Tocar, nem que seja nas suas vestes. Ela acreditava que teria aquele sangramento cessado. E assim foi feito. Com muito penar e muita dificuldade, se amontoando em meio à multidão, ela consegue, em poucos centímetros, tocar na túnica do Divino Mestre. E naquele instante, ela percebe, ela sente, ela vê aquela energia adentrar o seu corpo. E em segundos, aquele sangramento que perdurava há anos, mais de década, cessa. Naquele mesmo instante também, Jesus para em meio à multidão. Vira-se para os discípulos mais próximos e exclama na sua serena tranquilidade: alguém me tocou. Sim, mestre, mas estamos no meio de uma multidão enlouquecida. Todos querem te falar, todos querem te tocar. Obviamente que alguém aqui te tocou de alguma maneira. Aquela criatura havia percebido que Jesus havia notado o seu toque, porque aquela energia magnética poderosíssima havia passado por todo o seu corpo e estancado aquele sangramento que tanto trazia sofrimento e desprezo. Jesus, no entanto, explica a seus discípulos: alguém me tocou sim em meio à multidão, porém, esse toque foi diferente, pois de mim saiu virtude, de mim saiu força, de mim saiu energia. E aquela irmã, com muita vergonha, pois já havia há tanto tempo sofrido desprezos e discriminações, injúrias, defamações, por conta desse sangramento. Ela pensava em seu íntimo, mais uma vez serem expostas ao ridículo, porque todos aqui irão descobrir que fui eu, uma impura, que havia tocado aquele homem sublime,
que era admirado por tantos, também odiado por alguns, mas que de alguma forma estava ali, sendo amparado e recebido com tanto amor e com tanta fervorosidade. Jesus olha para ela e, no ímpeto de desespero, ela reconhece e assume: fui eu, mestre, fui eu mesma que te toquei. Porque há muito tempo, há muitos anos, eu padeço de um sangramento que não me deixa nunca. Perdi trabalho, perdi família, perdi amigos, perdi a minha dignidade social. Porque esse povo, esses costumes que nós vivenciamos, desprezam todos aqueles que padecem de algum tipo de enfermidade, de sangramento da pele, mental. O desconhecimento das problemáticas de saúde fazia com que as pessoas daquela época nos fizessem isso. Procurei médicos, curandeiros, procurei até o sumo sacerdote, mas nada consegui com esses feitos. Foi apenas a tua presença, foi apenas o toque em tuas vestes, e esse sofrimento que perdurava anos e anos acabou de cessar. Jesus olha para aquela criatura com aquele olhar doce e sereno, de misericórdia, e diz: minha irmã, levante, pois foi a tua fé que te curou. Vá em paz. Naquele instante ele se vira e consegue e prossegue, seguindo Jairo, rumo à sua residência para ir de encontro à sua filha. Aquela criatura se vê estarrecida, extasiada. Além de ter sido curada pelo magnetismo daquele ser superior, ela teve em segundos um diálogo tão fraterno. Nunca se sentiu tão amada, nunca se sentiu tão amparada por um olhar de ternura, de misericórdia. Aquele sorriso simples que reconheceu na sua própria fé os subsídios para a sua cura. Jesus a conhecia como conhecia a todos naquela época e como conhece todos nós até os dias de hoje. Jesus já compreendia que as provas ou expiações ou resgates que aquela criatura tinha vindo para aprender e evoluir naquela existência já havia atingido a sua culminância, o seu ápice. E foi graças ao crer, a fé, a fidelidade perante ao Mestre que fez o sangramento daquela moça parar. Ela regressa, como era de costume, ao sumo sacerdote, para se apresentar e mostrar que estava curada de suas enfermidades. Assim como fez o único leproso dos 10 que foram curados e que retornou para agradecer a Jesus, que havia procurado o sumo sacerdote. Passado por todo o ritual que era necessário para o costume da época, ela foi reintegrada ao convívio social e pôde regressar à sua casa, deixando a rua, deixando o esquecimento, deixando aquele ambiente dos excluídos e dos marginalizados. Mas algo havia tocado no íntimo do coração daquela mulher, e mesmo estando de volta com seus parentes, familiares, com seus amigos, mesmo podendo frequentar a sociedade, as vendas, os templos, as casas da vizinhança, nada era mais igual. Alguma coisa havia mudado drasticamente, não apenas no seu mundo exterior, mas principalmente no seu mundo interior. Aquela mulher havia sido tocada pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Havia tido segundos de contato com o seu olhar misericordioso, com suas palavras de bondade e de calento. Aquela mulher, por mais que tivesse sido restituída ao convívio social, por conta da sua cura daquele sangramento, ela não entendia mais
e não conseguia mais compreender qual era o sentido daquela vida, a vida ordinária em que todos nós estamos acostumados. A vida do trabalho, a vida da família, das festas, do comércio, do trabalhar para ter, para comprar, para ter que trabalhar, para ter que pagar. Ela não entendia mais e não via mais sentido, porque ela havia tido um encontro com o Mestre. Não teve outra oportunidade. Ela deixou a sua vida numa forma simbólica, despediu-se dos seus parentes e dos seus familiares e foi correndo atrás de Jesus. E durante todo o tempo em que o Mestre esteve ali convivendo com as pessoas, pregando nos montes, à beira do mar, andando pelas ruas e curando e ensinando e fazendo os ditos milagres para a época, ela acompanhou e esteve ali bebendo da fonte da água pura e cristalina da mensagem divina. Esteve com Jesus, inclusive, nos momentos derradeiros, onde ele foi preso, onde ele foi açoitado, onde ele colocou aquela cruz de madeira, como a própria Joana de Ângeles fala, a cruz da vergonha, porque não havia de pagar nada, mas tinha que deixar aquela mensagem libertadora, libertando-nos do jugo da matéria, da escravização das paixões terrestres. Com aquela cruz pesada nas suas costas, Jesus caminha por aquelas ruas tormentosas, uma cruz seria fincada, e onde esse processo de divulgação da sua boa nova iria concluir a trajetória de 3 anos. Naquele momento, Jesus, sim, cansado da sua penitência física, material, consegue, por alguns instantes, parar de joelhos e descansar um pouco as suas costas, que estavam muito doloridas, de ser chicoteado, açoitado e por carregar aquela madeira em forma de cruz pesadíssima. Quem estava em meio à multidão e havia um cordão de forças de guarda romanos, a mulher que sangrou durante muitos anos. Ela levava consigo uma toalha branca, alva, e ela consegue, com muito esforço, empurrando, se espremendo, correndo até risco de ser presa e também ser açoitada pelos guardas. Mas a sua perseverança consegue fazer com que ela fure aquele isolamento e ela tenha um encontro, mais uma vez, com o Mestre. Recordando aquele momento em que ela também se amontoou perante aquela multidão para tocar as suas vestes. Mas naquele instante, ela se ajoelha perante o Cristo, olha nos seus olhos e com aquela toalha alva enxuga seu rosto ensanguentado. Jesus, após aquele gesto de gratidão, após aquele gesto de fraternidade e de amor, de uma discípula para com o Mestre, ele não transmite uma palavra. Ele apenas olha e aquela irmã percebe no íntimo do seu coração e escuta aquela voz serena mais uma vez, só que dessa vez apenas com o olhar a dizer: vá em paz. Os soldados interrompem aquele momento sublime, puxa Jesus pelo braço, faz com que ele levante, põe a cruz de volta em suas costas e o chicoteando faz com que ele continue caminhando pelo Calvário. Aquela mulher fica estarrecida mais uma vez, porque dessa vez ela ouviu no seu íntimo a voz do Divino Mestre. Simplesmente, mesmo em meio a todo problema, toda dificuldade, todas as dores, ele, com o seu olhar magnânimo, a diz: vá em paz. Ela olha para aquele pano, aquela toalha alva, branca, e percebe que as marcas da face de Jesus ensanguentada havia ficado impressa naquela toalha. Ela abraça aquela toalha fortemente.
com muito amor, com muita gratidão. E desde aquele dia, aquela criatura, mesmo depois da crucificação, mesmo após o ressurgimento perispiritual de Jesus, mesmo após os mártires e todo o momento, toda a história que ocorreu após esse momento crucial da paixão do Cristo, ela continuou fiel aos seus ensinamentos. Porque desde o seu primeiro encontro em que o seu sangramento foi cessado, até aquele instante em que o sangramento do Cristo se fez presente naquela toalha, onde sua própria face de misericórdia e de amor ficou estampada com seu sangue, ela percebeu, sentiu, aprendeu e vivenciou os ensinamentos de Jesus. Dizem as tradições cristãs de antigamente que o nome dessa senhora, dessa moça, dessa mulher, dessa personagem muito conhecida entre os estudiosos do Evangelho, a mulher que sangrava, se chamava Serápia, que significava Verônica. Verônica, que quer dizer a verdadeira imagem. Nos evangelhos canônicos, também é conhecida como Berenice. Mas pouco importa se ela é Berenice, se ela é Verônica, se ela é Serápia. O que importa para todos nós é o seu exemplo e como ela teve a sua vida e a sua existência marcada depois do encontro com o Mestre Jesus. Essa passagem belíssima e sublime encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que vai do versículo 25 ao 30. Mas os detalhes é trazido pela mediunidade de Divaldo Franco através da detalhada descrição amorosa do espírito Amélia Rodrigues. No livro da Amélia Rodrigues, vem trazendo toda essa mensagem destrinchada em miúdos, para fazer com que nós possamos compreender como nós somos e como nós temos a vida modificada toda vez que nós encontramos com o Mestre. Esse livro encontra-se relatada essa mensagem, chama-se Primícias do Reino. E toda essa ideia e toda esse ensinamento e toda essa história em que essa personagem da Boa Nova vem nos trazer, podemos tirar 3 reflexões muito profundas para o nosso dia a dia e para a nossa vida contemporânea. Porque é isso que Allan Kardec fez ao escrever, ao codificar, ao reunir todas as mensagens trazidas pelos espíritos superiores em que tratava de passagens evangélicas. Trazer o contexto moral do ensinamento de Jesus, que está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente conseguir contextualizar para o nosso dia a dia, fazer com que a gente consiga assimilar, extrair a essência daqueles ensinamentos e pôr em prática na nossa vivência, na família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Se não fosse assim, o Mestre amado havia vindo ao nosso planeta apenas para falar palavras bonitas. E nós sabemos que Jesus não veio falar apenas palavras bonitas. Ele veio deixar vivenciar ensinamentos que modificariam drasticamente a vida daqueles que permitem não apenas conhecer na teoria, mas também viver na prática os ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho, assim como Verônica, assim como Berenice conseguiu vivenciar na sua existência. Dos 3 ensinamentos, nós vamos iniciar falando do primeiro, que nos choca profundamente pela profunda brutalidade e dissonância total com os ensinamentos fraternos e de amor próximo que a doutrina espírita propaga,
através da remanescência que o Evangelho do Cristo traz para nós, que são os nossos preconceitos. Vivemos hoje uma sociedade extremamente, absurdamente preconceituosa, discriminatória, onde muitas vezes eu me acho superior por conta de uma determinada classe social, ou por ter uma cor de pele diferenciada de outros irmãos, ou por ainda ter uma orientação sexual, onde eu creio que é a dita normal. Eu me vejo no direito de menosprezar, de subjugar, de violentar moralmente, fisicamente e psicologicamente aquele irmão e aquela irmã que passa por uma experiência diferente da minha. E o que é interessante nessa reflexão é que o fato de outras pessoas estarem vivenciando experiências reencarnatórias diferentes da minha, isso não o coloca em um patamar de inferioridade. Verônica, Berenice, como tantos outros personagens da Boa Nova, tiveram a sua vida de discriminação, de preconceitos, foram jogados na rua, foram retirados da sua família, foram marginalizados, muitas vezes por problemas sociais, por diferenças religiosas, por enfermidades físicas, como o caso da nossa irmã, que há mais de 10 anos, 14, 15 anos, tinha um sangramento, e para a lei dos judeus da época, ela era considerada uma mulher impura. Provavelmente ela não conseguia engravidar, provavelmente ela não conseguiu matrimônio e foi jogada, desquitada ao léu, à marginalidade daquela época. E quantas vezes nós temos essa postura para com nossos irmãos? Quantas vezes nós já fomos vítimas de preconceitos e de discriminações por sermos espíritas, por ter uma classe social não tão favorecida, por ser negro, por ser mulher, por ser homoafetivo? Nossos irmãos e nossas irmãs, a todos os dias e a todos os instantes, são marginalizados e são excluídos da sociedade, porque nós não conseguimos compreender nem viver o amor de Jesus, que olhava para Berenice, para Verônica, que olhava para outras personagens da Boa Nova, que olha para cada um de nós, não vendo, não enxergando Emmanuel que é hoje, e sim o espírito imortal que habita temporariamente aquele corpo. Mas Jesus, quando olha para nós, ele visualiza o espírito puro do amanhã, que estará habitando um mundo divino, que estará concretizando a sua trajetória evolutiva depois de passar pelas experiências da matéria. Experiências essas que nos colocam nesses padrões físicos e materiais. Não esquecemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a reencarnação, ela proporciona essa diversidade de experiências. E é através da pluralidade das existências que nós vamos galgando o progresso espiritual, moral e intelectual. Provavelmente, a nossa irmã Verônica tinha aquele problema de sangramento por alguma dificuldade trazida em seu perispírito de outras existências. Mas foi graças a mais uma oportunidade de vivência na matéria que ela pôde resgatar aquele erro, aquele equívoco do passado, através daquela enfermidade, através das injúrias e do abandono e do encontro com o Mestre. Então, tenhamos em nossa consciência que hoje podemos estar com saúde, podemos estar felizes, mas que, de alguma maneira, nós estamos aqui para auxiliar o progresso do outro. E tem uma reflexão belíssima que nós podemos tirar de tudo isso. E a reencarnação proporciona para nós também o sentimento de alteridade. E a alteridade vai combater diretamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo e, consequentemente, vai desconstruir qualquer tipo de preconceito que nós tenhamos
para com o nosso próximo. Alteridade é uma palavrinha ainda muito desconhecida das pessoas, mas que significa amar na diferença. Alteridade significa respeitar aquele que é diferente, mesmo que ele não pense igual, que ele não escute a mesma música, que ele não seja da mesma religião, mas ele é um semelhante. Ele é o próximo, aquele próximo que Jesus falou para Nicodemos, quando Nicodemos perguntou: então, mestre amado, quem é o meu próximo? O próximo é aquele homem caído na estrada em que o bom samaritano o auxiliou, curou suas feridas, levou para a hospedaria e pagou toda a sua despesa. É esse próximo que muitas vezes esquecemos que existe ou que fingimos que não existe. São aquelas pessoas, como o Divaldo fala, das pessoas invisíveis, que convivem conosco na sociedade, mas que por conta das nossas limitações das paixões terrenas, não conseguimos enxergar. E além, não conseguimos dar o verdadeiro valor de seres humanos que convivem conosco. A reencarnação, meus irmãos e minhas irmãs, dá a oportunidade de nós termos a consciência da nossa impermanência na matéria, de que todas as experiências aqui na Terra são passageiras e que servem para a nossa evolução. Então, nessa existência, eu posso ter reencarnado no Brasil, na cidade do Recife, num corpo físico masculino, né, com a pele parda, ser branca, careca, na religião espírita, trabalhando como pedagogo. Mas na minha próxima existência eu posso vir um corpo de mulher, eu posso vir negra, eu posso vir asiático, posso vir africano, posso vir europeu, eu posso vir cabeludo, eu posso vir protestante, católico, judeu, muçulmano. E como é que eu vou discriminar um irmão e uma irmã que vivencia suas experiências, sabendo que na próxima existência eu posso experimentar as mesmas oportunidades que ele, que ela também estão vivenciando? Então, Berenice, Verônica, serve como um grande exemplo para nós de criatura que poderia ter sido muito amada, muito amparada, mas que teve que perpassar por suas dificuldades como oportunidade de expiação e de provas, mas que teve um encontro com Jesus, que teve um encontro com o Mestre. E aí vem o nosso segundo ponto, que nós vamos refletir nessa nossa palestra, nesse nosso encontro. Berenice, assim como Paulo de Tarso, assim como a mulher adúltera, assim como Maria de Magdala, essas criaturas tiveram um encontro com o Mestre, mas souberam aproveitar a oportunidade daquele encontro para se esforçar, promover a sua reforma íntima e literalmente transformar as suas vidas. É nesse propósito que nós trazemos a reflexão da importância urgente de viver Jesus, de exemplificar no nosso dia a dia seus ensinamentos. E aí eu trago uma reflexão que, certa feita, o psicólogo clínico Rossandro Klint fez em um dos seus seminários, das suas palestras, onde ele traz uma informação do IBGE, de 2010, onde foi perguntado qual a religião do brasileiro. 97% da população brasileira se consideram cristãos. Olha como é bonita essa palavra. Eu sou cristão. 97% de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Eu sou cristão. Em primeiro lugar, em quantidade de adeptos, de seguidores, católicos. Em segundo, protestantes. E em terceiro, espíritas. Mas independente dos rótulos, que às vezes, mal compreendido, nos separam mais do que nos une, tanto para o católico como para o protestante,
como para o espírita, Jesus é a figura central, moral e ética para todos aqueles que buscam o seu ensinamento. Mas por que então vamos vivenciar uma sociedade muitas vezes parecida com a sociedade da época de Verônica de Berenice? A sociedade que exclui, a sociedade que julga, a sociedade que apedreja, que abandona, que manda para os vales dos leprosos, que jogam aquelas pessoas desprovidas de saúde na rua, na marginalidade. Muitas vezes vivenciamos uma sociedade onde estamos muito longe dos ensinamentos do Evangelho. Mas veja que interessante, 97% da população brasileira se considera cristã. Rossandro, ele traz uma reflexão muito interessante. Ele diz que nossa mente foi condicionada a viver experiência religiosa de final de semana. Veja que interessante. Viver uma experiência religiosa de final de semana. Então, eu condicionei a minha mente a acreditar que ser cristão é ir à missa no domingo, comungar, comer a hóstia, ouvir o sermão do padre e voltar para casa. Ir ao culto, louvar os hinos da harpa, falar em línguas, profetizar, cantar os louvores, ouvir a pregação do pastor e voltar para casa. Muita gente condicionou a sua mente a acreditar que ser cristão é ir ao centro espírita, ouvir a palestra, tomar o passe, beber água fluidificada e voltar para casa. Mas não, meus irmãos e minhas irmãs. A mensagem do Cristo, como Berenice e como tantos outros personagens do Evangelho vivenciou, não está apenas no patamar da teoria, dos livros, das práticas exteriores, como Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem do Cristo está voltada para a sua interiorização, para a sua percepção emocional, sentimental, para em comunhão com um conhecimento intelectual, tornar-se forte para a vivência real, no mundo real. E não apenas na utopia das paredes da casa religiosa. Porque, como já se foi falado muitas vezes, ser espírita no centro espírita é muito fácil. Ser católico na igreja é muito fácil. Ser evangélico no templo protestante é muito fácil. Porque todos estão ali comungando. E ali nós temos uma facilidade maior de vestir muitas vezes a máscara da bondade. Enquanto eu sou um tirano no trabalho, no centro eu posso falar assim, como Chico Xavier. E por isso que nós vamos ver esse contraste, esse abismo que separa a teoria da prática. E, infelizmente, nós vamos tardando o momento tão sublime em que o nosso planeta alcançará a transição planetária. E que, finalmente, o nosso mundo chegará a um mundo de regeneração. Aquele mundo que muitos querem, que muitos desejam, que muitos esperam, que alguns até de forma fantasiosa imaginam que vão vir através de terremotos, de furacões e tsunamis. Quando no livro da Gênese, no capítulo 18, tempos são chegados, a própria espiritualidade relata Kardec que a transformação planetária só será concluída quando a transformação quando a transformação íntima de cada um de nós for feita. Então, urge que nós possamos introjetar o Evangelho para vivê-lo. Quando a mulher que sangrava, Verônica, ela abandona tudo, se despede da família e vai ter encontro e vivencia as experiências com Jesus, o mestre não está querendo que nós abandonemos nossa família, nem que a gente viva na miséria, na amargura, por aí de centro em centro, ouvindo palestra. Não, não é isso. Jesus, ele espera que nós possamos compreender que muitas paixões da matéria nos aprisionam e impedem o nosso progresso. Então, esse simbolismo, essa simbologia de deixar aquela vida do homem velho para trás
e abrir os braços para a oportunidade de vivenciar as experiências transcendentais que a doutrina espírita oportuniza, revivendo os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos ter momento de lazer, nós vamos poder conviver com as pessoas, nós vamos ter uma vida material normal, até porque está no Evangelho, segundo o Espiritismo, e o homem no mundo tem que vivenciar as coisas do mundo com equilíbrio, com bom senso, tendo em vista sempre a conexão com o alto, a conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. E foi justamente isso que Verônica fez. Se despede de todo o seu passado, não só apenas do passado do sofrimento, do seu sangramento, da sua enfermidade, também do seu passado que não fazia mais sentido, e consegue viver uma vida material, mas conectada com as questões espirituais. Nosso segundo ponto se conclui nisso, que o nosso encontro com Jesus não deve ser apenas nos livros. Nosso encontro com o Mestre não deve ser apenas na teoria, nas palestras, nos congressos, nas lives. Nosso encontro com o Mestre deve ser com a nossa família. Deve ser com aquele vizinho que mais nos aperreia. Deve ser com aquele colega de trabalho, com o chefe. Deve ser com o irmão, com a nossa esposa, com o nosso marido. Deve ser com os nossos amigos. O encontro com Jesus deve ser com aquele desamparado que está na rua, com os presos que padecem o reflexo das suas escolhas equivocadas lá na prisão, com os enfermos que estão pelos hospitais, passando pela experiência dolorosa de muitas doenças, e por que não citar a que assola toda a humanidade nesses momentos, que é a Covid-19. Jesus está em todos aqueles vovozinhos e vovozinhas que estão nos abrigos, nos lares geriátricos. Jesus está nas crianças que foram abandonadas, jogadas no lixo, que estão nos orfanatos, nas creches, que estão nos abrigos. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, se encontra na vida prática. Jesus se encontra nos momentos em que nós saímos da nossa zona de conforto, deixamos as nossas experiências, nem que seja um instante, um momento, um dia, um final de semana, uma vez por semana, mas que nós possamos, por alguns momentos, conseguir nos desvincular da nossa realidade e viver Jesus no nosso dia a dia, nas nossas experiências. E o terceiro ponto, em que a passagem de Berenice e de Verônica traz para nós, é a perseverança. A perseverança que ela teve e durante todos os anos em que ela esteve com sangramento, buscar ajuda nos médicos, nos curandeiros, no sumo sacerdote, nas simpatias. Ela procurou em lugares talvez equivocados? Provavelmente sim, mas ela não desistiu nunca de ir em busca da sua cura. Quando ela escutou falar de Jesus, que ela tinha certeza que a esperança tocou seu coração, ela foi e caminhou até onde estaria o Mestre. Em meio àquela multidão, mesmo enfrentando a vergonha e o constrangimento, porque ela era uma mulher conhecida por conta da sua enfermidade e excluída por conta da sua enfermidade. Ela perseverou, ela lutou, ela confiou, conheceu Jesus, teve um contato com ele, não só energético, mas também com o olhar, com as palavras. Depois do seu despertar, passou uma temporada acompanhando, ouvindo os seus ensinamentos, vivenciando aquelas experiências extraordinárias. Como deve ter sido lindo e belo estar convivendo com Jesus naquele tempo. Teve um encontro com ele no momento mais doloroso. Enxugou seu rosto cheio de sangue. Ouviu no seu coração, vá em paz. E foi nessa perseverança, e foi nessa luta, nessa fé no sentido de confiança, de fidelidade, que Berenice deixa para nós o terceiro ponto, que nós, apesar dos pesares, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas dores, das nossas problemáticas, meus irmãos e minhas irmãs, viver ainda vale a pena.
Todos os dias o sol nasce. Recebemos mais uma oportunidade no livro da vida, uma página em branco para escrever mais um capítulo da nossa história. Sim, eu sei, eu compreendo. Muitas vezes a nossa vida parece não ter solução. Os problemas da nossa vida parecem não ter solução. São dificuldades financeiras, são crises no nosso relacionamento afetivo, são desemprego, são enfermidades, pandemias, mas que tudo isso são características de um mundo que transita de uma idade de sofrimento e de dores para a tão esperada contemplação da regeneração. Infelizmente, por escolhas equivocadas do passado, estamos todos nós aqui no mesmo mar, ainda que em barcos diferentes, mas estamos todos nós nessa mesma caminhada de ascensão, de progresso, a situações melhores e superiores. E vamos perseverar, vamos ter confiança, dias melhores virão. Me recordo de quando Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos: o que devemos fazer? Qual é a forma prática de garantir uma relativa felicidade ainda estando encarnado? Por que Kardec quis saber como é que nós podemos manter a felicidade ainda estando encarnado? Porque sempre houve uma ideia de que nós temos que sofrer bem muito, sofrer bastante, esperando, almejando uma felicidade no paraíso, nas dimensões superiores, aquela felicidade enfadonha, monótona, retratada em muitos quadros e pinturas de anjos em outras épocas. Mas não, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não temos que sofrer, nós precisamos, nós devemos, nós merecemos e podemos ser felizes hoje. Basta olhar a forma de visualizar, basta adentrar uma outra percepção de vivência na matéria. A espiritualidade respondeu a Kardec justamente o seguinte: na vida material, a posse do necessário, e na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé de que dias melhores virão, a confiança na providência divina de que tudo que acontece na nossa existência tem um propósito para melhorar a nossa espiritualidade, para fazer com que a gente evolua, trabalhando na paciência, a resignação, a resiliência, a compaixão, indulgência, benevolência, perdão. As experiências, muitas vezes dolorosas na nossa existência, têm um papel pedagógico. E assim como Berenice, assim como Verônica, podemos persistir, podemos caminhar. Muitas vezes vamos cair, vamos nos sujar no lamaçal do arrependimento? Vamos. Muitas vezes a tempestade e a noite obscura vai parecer não ter fim? Vai. Muitas vezes aquelas pessoas que nós confiávamos darão as costas, nos negarão, assim como Judas e Pedro fez para com Cristo. Existirá momentos dessa maneira. Mas confiemos na providência divina, que diz que a todo momento e a todos os instantes, corações oram e vibram por nós. E espíritos amados, que têm essa finalidade com o propósito da concretização da nossa programação reencarnatória, está conosco, está do nosso lado, confie. Mestre Jesus, o divino e amado, meio Rabi da Galileia, nunca nos abandonou, seu exemplo está imortalizado nas páginas do Evangelho, está imortalizado na nossa consciência. As leis de Deus se encontram em nossa consciência. Um irmão, uma irmã, um colega, um amigo, um familiar, possamos pedir ajuda, possamos enxergar ajuda, que vem muitas vezes de locais que nós não esperamos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos a nossa reflexão trazendo como grande exemplo a vida, a cura e o encontro que Verônica teve com o Mestre, proporcionando para nós a amplitude de consciência para compreendermos que nós não podemos tratar nosso próximo com preconceito e discriminações, pois somos todos, em essência, igual. Ainda
que vivenciamos experiências diversas, mas em essência, perante Deus, iguais. Também veio trazer para nós a reflexão de que, tendo o um encontro com Jesus verdadeiro, nós temos que sair da bolha da teoria, das paredes da casa religiosa, e abrir nossos braços para a vida e nos esforçar na reforma interior, trazendo a mensagem do Cristo para dentro. Para, quando ser sentida dentro, podemos espargir essa fragrância maravilhosa que é a boa nova, que é o Evangelho. E, finalmente, trouxe para nós o exemplo de perseverança. Mesmo em meio à dor e o sofrimento, ela olhava para Jesus como nós olhamos para a luz do sol, que em meio à escuridão da noite se encerra, brilha no alvorecer, no mar, nas montanhas, sobre todos nós, ingratos e gratos, bons e maus, puros e impuros, justos e injustos. Mas que esse sol, que é a luz do Evangelho, brilha sobre nós todos os dias, como brilhou sobre Verônica, como brilha sobre mim, como brilha para com vocês. Que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso eu espiritual e sentir que a todo momento Jesus está passando por nossas ruas e que apenas um toque nas suas vestes será capaz, se nós crermos, será capaz de estancar qualquer sangramento moral, espiritual, material que nós possamos trazer, por acaso, nas nossas vivências. Que o amor, que a paz e que a luz de Jesus, como foi sentida, tocada e percebida por Verônica, por Berenice, possa também ser sentida por cada um de nós. E assim sendo, Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade, onde humildemente trazemos esse conhecimento que tantos irmãos e irmãs nos auxiliam nesse instante. E te pedimos e te rogamos que teus emissários de luz e de amor, todos os nossos protetores espirituais, possam estar conosco na nossa caminhada, nos ajudando a compreender quais os propósitos da nossa existência, nos ajudando a transpassar as dificuldades que muitas vezes vêm como ferramenta pedagógica para o nosso crescimento, como espírito, para que cada Verônica e Berenice que existe nas ruas, nos campos de guerra, nos hospitais, nos presídios, nas casas psiquiátricas, que cada um, dessa criatura que sangra, possa ter um encontro contigo, e que teu amor e que tua misericórdia possa ser sentido nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, muita luz para todos. Deixo mais uma vez um abraço fraterno para todos que fazem o NEA, Núcleo Espírita Alta de Souza, e que nesse ano que comemoramos 50 anos de trabalho ininterruptos, de consolo, de divulgação doutrinária, de auxílio ao encarnado e aos desencarnados também, que possamos seguir confiantes com Kardec, com Jesus e com Deus. Muita paz.